Olá, Mário Flávio, tudo jóia? Tudo bem, Tim Borges? A gente vai começar mais uma live, hoje cujo tema será dança e teatro. Fica aí com a gente, sejam bem-vindos, tá certo? Estamos escutando bem? Como é que tá a conexão? Oi, vamos só esperar a nossa convidada chegar, que é a Cássia Gomes. E aí, Tim, como que é a sua vivência? Você é artista, você trabalha com dança, com teatro? Conta um pouco pra mim sobre isso, pra gente, pra eu poder inclusive conhecer um pouco mais sobre você. Tudo bem, Thelma? Seja bem-vinda. Thelma, que foi uma das nossas convidadas no ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes com o tema dança e sexualidade. Beijo, Thelma. Ah, que maravilha! E como que é a sua experiência com a dança? Como que... Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Emanuela? Tudo jóia? E para quem não sabe, esse bate-papo, né, ele faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, em que ele iniciou dia 30 de março e desde então ele vem diariamente com temas diferentes, com convidados diferentes e inclusive com propostas. Temos lives fechadas, combinadas até a semana. Então a gente tem bastante programação. Se vocês tiverem algumas sugestões de temas e também de convidados, é todos bem-vindos, tá bom? Isso, exatamente, Tim. Uma das coisas que eu, ao conversar com a Cássia, que é, a gente sempre conversa antes da live, e Ih, calma aí que acho que deu um bug. que Eu só consigo te ouvir. Encerra aí, por favor, eu. Cássia, a chamada, que eu vou te chamar de novo, que eu vou aqui te convidar de novo. Isso, Tim. E tiveram coisas muito interessantes dessa relação do corpo, porque também a Cássia, ela está num processo agora muito intenso com a dança, né? Nesse retorno às práticas com a dança. E ela já é atriz há muito tempo. Então isso tem sido uma troca muito interessante quando eu conversei com ela também, porque eu dou aula para ela no, numa turma de dança, né, Cássia, de iniciação à dança, que é uma turma bem interessante. Tudo bem, Sheila? Sheila, nossa querida produtora maravilhosa aqui de Macaé. Cássia, eu não consigo te ver, E mas eu agora? consigo te... Eu aceitei, o que eu faço agora? A gente espera um pouquinho.
Você está usando a conexão do celular ou está usando o Wi-Fi? Agora, como esse celular não é meu, eu acho que eu estou falando, Uhum. o Wi-Fi está desligado, então é o outro mesmo. É o do celular. Hum, vamos tentar de novo. Vou te chamar de novo aqui, tá? Tá, então eu saio, desliga aqui. Isso. Isso. A gente vai aqui fazer os testes até a gente conseguir. Sheila também é uma querida que, que tem uma vivência muito com teatro, além de ser uma grande produtora, ela também é uma grande Uhum. atriz que tá se envolvendo cada vez mais com a parte do musical, né, Sheila? Então, ela é uma ótima referência aqui em várias produções, inclusive no âmbito das artes em geral aqui em Macaé. Sheila Juvencio. Beijo, Sheila. Oi, amigo. Eu não consigo te ver, Cássia. Eu também não. Eu tô me vendo parada, eu não sei o que está rolando. Mas vamos fazendo enquanto isso? Ou mesmo que seja só áudio, porque fico apreensiva agora. Quer que eu desligue novamente? Estou com medo. Acontece. Faz o seguinte, Ah, tá. é, Oi. reinicia o celular para ver para ver o que Ai, acontece, tá? o problema é que esse celular não é meu, então eu fico com medo de ficar mexendo. Mas tudo bem. Mas reiniciar pode ser que seja melhor. Pessoal, enquanto a Cássia está fazendo esses processos aí tecnológicos, a gente pode adiantar algumas coisas que é sobre o corpo, né? O quanto, porque antes das lives eu converso com os convidados para a gente afinar o pensamento, para quando chegar aqui nesse momento a gente já trazer alguns pontos interessantes para abrir o diálogo. Porque não é só a gente que vai estar batendo papo, mas também vocês que vão estar trazendo essas questões que, de alguma maneira, é, também atravessam a sua profissão, as suas dúvidas como alunos, né, e também outras vivências na arte que colaboram também para esses pensamentos do corpo, né, que é um instrumento, uma ferramenta muito, muito presente no teatro e na dança. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, André? Tudo bem, Matias? Vou limpar. Melhorou? E agora? Enquanto Cássia não chega, eu vou. E aí, tudo bem, Renato? Salve, André. André é um grande terapeuta aqui em Macaé, maravilhoso aí com vários trabalhos. Acessem aí também o Instagram dele, conheçam um pouco do trabalho do grande André Gonzaga. Fala aí, Renato, tudo jóia? Posso pegar o abajur que tu falou? Oi? O abajur que tu falou? É. Não só isso. Minha amiga foi o celular dela do tio. Parou? Bem melhor agora. Yes. Que a reação do celular não faz sentido.
Pronto, voltei. Não, ainda não. Você está me vendo? Não. Ai, não consigo te ver. Eu também não estou entendendo o que está rolando. Tava... Vamos deixar meu rosto de incógnita. Vamos começar? Porque eu já estou ficando... Antes eu estava nervosa. Antes eu Então, eu vou estava... perguntar. Pessoal, Isso. tudo bem para vocês a gente seguir a live sem a imagem da Cássia? Tudo bem? Ó, Sheila, produtora maravilhosa, falou que sim. Então, eu acredito que sim. Vamos seguir? Então, Thelma maravilhosa também. Então, vamos seguir com o som. Tá bom, Cássia? Ok, amigo. Não Isso me acredito, tranquilo. você passou batom à Isso... toa. Ah, e passei perfume também. Ai, meu Deus. Então, vamos começar. Gratidão novamente, Cássia, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz com a sua participação aqui, né, por conta das nossas conversas, das nossas inquietações quanto artistas e quanto a gente consegue dividir nos nossos bate-papos da aula até o ponto de ônibus e agora aqui compartilhando de maneira tão aberta com as pessoas aqui na live as nossas inquietações. Então vamos seguir da seguinte dinâmica. Eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouco desse título, desse tema de hoje, depois te passo o bastão, e aí você pega assim e depois Ok. se apresenta, tá bom? Ok, Vamos? amigo. Vamos. Então, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, eu trabalho especificamente com dança contemporânea, trabalho com alongamento e também com dança de rua. Também trabalho com vídeo, né, videomaker, fotografia e mais recentemente com marketing digital. Então, por que o tema de hoje, dança e teatro? Eu conheço a Cássia já faz um bom tempo. E aí, eu conversando, eu dou aula para a Cássia de iniciação à dança, que tem a proposta voltada para pessoas acima de 40 anos que queiram dançar, mas que se sentem fora dos vários padrões que as pessoas constroem para se dançar, para ter um corpo disponível para ali ser dançante. E aí, a gente tem várias questões que compartilhamos no trajeto da aula, do fim da aula até o ponto de ônibus, que é um caminho muito rico. Eu tô escutando, Cássia. E aí, tem uma coisa que me chama muita atenção. O quanto a Cássia, ela consegue trazer as questões do corpo na sua vivência no e do teatro, né, que sintonizam totalmente com o que eu acredito, o que eu sinto e o que eu aplico como dança nas minhas aulas, nos meus espetáculos de dança, nas minhas criações em dança, no meu pensamento com dança. Então, esse momento vai ser muito rico, certamente para que a gente, dessa maneira tão honesta de trazer esse bate-papo aqui para vocês, porque ele já acontece muito anterior a essa live, né, Cássia? Sim. Cássia, agora, Cássia, entidade, eu te passo o bastão. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem abrindo seus ouvidos para mim, literalmente ouvido agora. Eu trabalho na Escola de Artes EMARTE desde, ai my God, desde 2003. Já sou professora há alguns anos, assim, há algumas décadas, né? Eu sou mulher de décadas, como geralmente eu falo. E na EMARTE eu já estou em sala de aula há mais de 10 anos. Trabalho com criança, com adolescentes, já trabalhei com turma de adultos e desde que eu
me formei pela Unirio, eu também estou dentro do curso técnico. Já fiz já tive um percurso no palco ou nas áreas de interpretação. Essa foto que você pegou para a nossa live é de uma performance no Machado, como é que é o nome? Largo do Machado. Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Largo do Machado. E aí hoje eu estava pensando nisso. Cara, ali tinha um pedaço, um cortejo que era dançado. E eu, no nosso papo, não me detive Recordou. não me recordei. E acho que se a Morena estiver me vendo aí, ela podia me ajudar, porque é o celular dela. Bom, agora, deixa eu colocar então, por que que essa questão, por que que eu aceitei, né, esse bate-papo. Eu acho muito legal o que você está fazendo, utilizando o tempo da quarentena para fazer pesquisa. Eu creio que você vai juntar todos esses papos para dar um caldo, mesmo que seja um caldo para você. E já está dando, né? Só o fato da gente conversar, você dar feedback, é muito legal. É uma forma de pesquisa muito boa. E deixa eu só falar com o meu amigo Francisco. Obrigada, amigo, que tá aí. Obrigada, Sheila. Sheila, nossa coordenadora, tão presente e ativa, realmente, né? Onde ela vai, ela ocupa espaço. É muito bonito isso, ocupar espaços. Ocupar politicamente os espaços, né? Realmente. E aí eu vou falar por que que eu achei interessante, né? Esse desafio que você colocou, teatro e dança. E aí eu comecei a pensar como é que era a dança na minha vida como atriz. E uma coisa que eu coloquei para você, que eu achei legal, porque faz parte da minha vida, como é que eu descobri essa questão da dança como um prazer, um grande prazer. Uma vez, eu não sei quantos anos eu tinha, se eu tinha 12, 13 anos, eu fiquei sozinha em casa e eu comecei a dançar muito. Dançar, ocupar muitos espaços. Assim, eu me lembro de ter dançado no meu quarto, lembro de ter dançado, passado pelo banheiro, pelo corredor, pela cozinha. Dancei muito, muito, mexi. E isso me deixou com os poros abertos, né? Foi para mim eu me senti realmente muito viva. E eu ainda era criança, eu achei interessante isso, né? Você ter tido uma experiência de abrir realmente o sensorial, porque a criança vive com o sensorial aberto. Foi muito legal, foi muito intenso. E depois, na vida profissional, eu percebi que, nossa, eu tive uma experiência de aquecimento mesmo artístico, né? Porque eu fiquei com os poros abertos, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, eu estava assim, com realmente gana, né? E eu era muito pequena. E depois, na vida profissional, eu descobri que isso era uma questão mesmo artística, né? De você estar aquecido para realizar um trabalho. E foi eu descobri muito tempo depois, cara, eu tive uma experiência artística, assim, quase artística, né? Porque eu estava aquecendo. Eu vi quanto isso era importante pro corpo. E para mim isso é muito importante quando eu estou trabalhando, o aquecimento. E eu tenho algumas experiências também, por exemplo, quando eu passei, eu não falei isso à tarde para você, mas me passou assim, passando, quando eu estava aqui em Macaé com a Denise Teres, que ela veio fazer um curso, e toda a metodologia em relação ao Laban, que além de ser da descoberta do corpo de uma determinada forma, ela também tinha o gancho de ser uma coisa muito autoral, fazer com que a gente se trouxesse materiais, nossos materiais, o que que a gente queria, o que que a gente quer expressar, né? Isso foi muito importante para mim, para que eu falasse, eu quero mais, eu preciso de mais,
E aí eu até fui para o Rio, é claro que eu já tinha um sonho, falei, não, agora, sabe? Faltava impulso, eu consegui. Perceber o quanto o corpo, o quanto a gente liberta o cérebro, né? Quando a gente está no aquecimento, uma experiência de dança, libera o corpo todo para pensar. Nessa experiência com a Denise Telles, a gente criou, a gente tinha um vídeo também acoplado com isso, e a gente criou na sala de ensaio, e depois a gente foi apresentar na cidade universitária. E eu optei em fazer na escada. E eu me lembro, assim, que era uma ruptura, né? Um artista na escada, é uma ruptura. Aí, quando eu estava fazendo, quando eu percebia que as pessoas queriam se movimentar ou subir ou descer, que estava bem no meio, eu me afastava um pouco, assim, dando espaço. E muitas pessoas paravam para assistir. Aí eu tomava espaço novamente. Né? Esse diálogo, essa permissão, também tem o lance da performance. E a dança também, nossa, a dança também, em relação a isso, que foi uma coisa que eu descobri quando criança e retomo sempre, como ela libera o meu corpo para a criatividade. E o ano passado, eu vou já entrar na experiência que eu tive o ano passado, que como professora, assim, como educadora, professora, eu achei muito interessante, que eu fiquei com um grupo de, de dança, de bailarinos, de dançarinos, de dançantes. Uhum. E eu cheguei para orientar a parte teatral, e eles já estavam quase com as coisas montando, estavam montando, né? A dança, a coreografia, criando. E eu fiquei assim, nossa, que corpos maravilhosos. E o diálogo que eu tinha com eles era, gente, estendam esse diálogo que vocês têm no corpo, no espaço, enquanto dançam, com quando vocês estão para ir para a fala, para ir para relacionamento entre os personagens, né, quando eles se encontram, quando tem um conflito. Continuem com esse desenho. É claro que não é só falar, né, a gente teve que conversar, mas já estava lá, já estava todo o material lá neles. Tinha que. Oh, minha filha. Desculpa, minha cachorra, ela quis entrar. Uhum. Eu tô sem imagem. Agora, então. E aí a gente foi dialogando em relação a isso. Como é que. Então deixa. Como é que a gente podia fazer com que eles se encontrassem os desenhos e se sentissem à vontade também ao andar como. Porque enquanto eu tinha o movimento da dança, eles ocupavam o espaço totalmente, mas aí parava a dança e começava a fala, como é que dava esse movimento de andar e da fala também, né? Que a fala também tem movimento e tudo mais. E, e aí eu fiquei pensando, Júlio, já que é um bate-papo, o que você acha? Como é que você, quando você dança, quando é que tem esse diálogo com o teatro? Você já pensou nisso? Então, para mim, o diálogo com o teatro na relação da dança, ele acontece quando a gente, eu, assim, Júlio, é o pensamento do Júlio quanto profissional nessa caminhada, e não estou falando de alguns autores nesse pensamento, tá? Para não ficar confuso nesse sentido. É quando eu extrapolo a relação do movimento quanto forma, quanto, quanto força utilizada, quanto tônus, quanto quantidade de articulação, quanto expansão, quanto contração. Tudo isso que faz com que a gente acesse o movimento de maneira mecânica
né? E por mais que essa mecânica extrapole para uma expressividade do corpo, eu acho que eu acesso o teatro na dança quando eu, inclusive, extrapolo essa relação da expressão, quando eu trago não a parte de imitar, de mimificar algum tipo de intenção, algum tipo de sentimento, mas quando eu englobo o meu corpo como um todo. Ou seja, eu trago também a relação para as expressões faciais, eu englobo acima do pescoço para cima, né, como eu tinha falado para você, porque geralmente a dança a gente trabalha muito do pescoço para baixo. E quando entra no pescoço é mais vir para intensificar o que é virtuoso no movimento. Então, às vezes, um movimento ele pode ficar mais virtuoso quando você encaixa a cabeça de uma maneira que ela expanda aquele movimento. Aí parece aquele mais difícil, parece que ele ganha uma amplitude em que você esteticamente olha assim, nossa, ficou incrível. Eu não sei porquê, mas ficou incrível esse movimento. Porque geralmente utiliza isso. Já a expressão facial, numa relação mesmo como eu falei, né, integrada com o seu sentimento e com as relações extra-pele, que ou seja, tudo que está fora da pele, que é o que essa parte que você expõe para os outros, né, e quando que é o que você não expõe, que está dentro e o que está fora se anexam de maneira equilibrada, harmonizada, para que ganhe força, ganhe uma expressão, né, ganhe uma vida, aí sim, acredito que é esse lugar que eu acesso o teatro. E agora esse ano, né, que eu entrei no técnico em teatro aqui em Macaé, na Escola Marte, inclusive a Sheila é a nossa coordenadora, não é isso, Cássia? Isso, E a sim, Cássia, assim. a gente brinca, hoje em dia eu, Cássia, eu sou agora aluno dela, e agora ela também é minha aluna, então a gente brinca nisso e está sendo maravilhoso. E agora, vivendo de fato esse lugar do teatro, esse bate-papo para mim vai ser muito rico e vai me dar vários insights, inclusive nesse período de 3 anos como estudante da EMAT, sabia? Eu tive esse insight agora. Aí essa é a minha resposta. Não sei se eu respondi é, nitidamente. Não sei como é que você achou, o que você sentiu da resposta. Foi tranquila? Olha, eu acho que nada, como eu falei, tudo é uma questão assim, da gente você pensar hoje, amanhã você vai ponderar, e realmente, você começou e apareceu essa quarentena, né? Mas eu senti, você hoje colocou essa coisa, essa questão do rosto de uma forma que eu não compreendo, porque desde que eu entrei no teatro, eu acho que o teatro faz a gente pensar muito no corpo todo. Eu não, seria muito interessante, isso que você coloca também, né? São dois encontros de duas áreas de conhecimento. São duas áreas de conhecimento, né? O teatro e a dança. Então, quando você coloca, para mim é um pouco difícil de compreender, porque o teatro, acho que a gente já entra com tudo, né? Apesar que a dança também. Mas eu sinto, como a experiência que eu tive o ano passado, com esses dançarinos, esses Dançantes, bailarinos, intérpretes, dançantes, aham. coreógrafos, Sim, cada... sim. Como eles já, desde o início, nós temos dificuldade, aí eu posso falar, então, em alguns grupos de dança, a fala e o teatro já é uma área um pouco mais distante, né? Porque Uhum. quando eu penso, por exemplo, para mim, eu estou fazendo aula com você porque realmente eu nunca tive um treinamento contínuo que eu
que eu pudesse ter no meu currículo, né? Me apropriar completamente. Então, mas eu já passei pela dança e já percebo, e eu encaro. É claro que a dança é uma área de conhecimento muito difícil. Assim, não é muito difícil. Tudo é trabalho, né? Para ficar bom, tudo é trabalho. Então é muito trabalhoso, não é chegar e testar e você falar, pronto, já fiz dança. Mas eu já tive algumas experiências onde a gente usou a dança e eu não fiquei inibida, por exemplo. E também tem uma questão, né? Tanto para o bailarino como para o ator, o corpo é muito importante. O corpo é muito importante. É por ele que vai passar, que eu vou ser atravessada, né? Eu vou propor coisas através dele, vou expressar. Então, o corpo é muito importante. E o tempo inteiro nós ficamos. Todo ator sabe que eu vou ensaiar, eu preciso passar pelo aquecimento, né? Para surgirem propostas de trabalho, né? Então, é a mesma coisa que o bailarino, com dançante e tudo mais. Mas e tem uma coisa que eu acho muito interessante, tanto no teatro como na dança. E aí eu vou pensar em Brecht, Meyerhold, Stanislavski, que eles sempre apontam em algum momento, olha, você tem que atingir o coração do ritmo. Qual o ritmo dessa cena? Né? A musicalidade. Mesmo que o Brecht, por exemplo, ele vem a ação e tem uma interrupção para que aconteça o épico, né? Para que, olha, acorde o público, ó, peraí, a gente tá falando desse personagem aqui, não vai se identificar, tem a questão muito forte do Brecht em relação ao público, né? Ele toma muito cuidado com o público. O público tem que estar sempre acordado, acordado. Então, mesmo nesse momento que tem a pausa, né? O ritmo sempre é muito considerado, né? Você não vai ter igual um espetáculo, nenhum espetáculo sem ritmo, porque eu acho que sem o ritmo ele nem chega a se transformar uma obra de arte. Só se a proposta é não ter ritmo, até porque na arte a gente nunca sabe o que a gente não pode fazer, né? A gente só pode. Que a gente não pode falar assim, isso não acontece. Como? Aí vem um carinha lá e. Durante muito tempo a gente ficou assim, não pode ficar de costas, não pode ficar de costas. Aí vai um que fica de costas, expressa, dá todo o seu recado, né? Imagina, e não tem isso. Às vezes são coisas. Não existe censura. Não existe censura para a criação, né? Isso, Então. isso, isso também aconteceu muito na dança, porque as várias regras que foram quebradas durante as histórias da dança, isso culminou hoje em dia na dança contemporânea, né, em que ela veio para romper com todas essas regras, que inclusive uma delas era sempre dançar de frente para o público, porque as relações de palco era sempre do palco italiano, que foi construído pela relação do balé e a sua grande potência que existe de influência no mundo ocidental, né? Isso também, imagina só dançar de costas, era uma coisa que realmente era impossível. Agora é inclusive uma das maneiras de se dançar dança contemporânea sem nenhum tipo de barreira. Enquanto esses caras que no início do século XX, os Nijinsky, né? Nijinsky. Nijinsky com Stravinsky, que vieram dois Insky, né? Com a Primavera. Cara, que proposta, porque ele fala assim, estou aqui no balé, mas eu não vou ficar flutuando, eu vou procurar a terra, né? Tem essa questão né? De, Da de ser verticalidade. da verticalidade, da questão de ter os joelhos dobrados, muitos joelhos dobrados, né? E eu fico pensando,
quando você colocou agora a questão do teatro italiano, o teatro Uhum. italiano é um espaço de criação muito grande. Nós, ocidentais, devemos muito a ele, mas não é o único, não é a única forma não é o único espaço que a gente tem para expressar nossa arte. Não. E o teatro italiano, ele vem sob o domínio da sociedade capitalista, né? Fechar-se numa sala, na Câmara, né, para representar o, o teatro para a sociedade capitalista. Tem outros lugares, né? O teatro medieval, que era totalmente na rua, né? A Grécia, que era um teatro, um grande teatro, que as pessoas passavam o dia inteiro lá. Imagine, passar o dia inteiro lá significa o quê? Vai ter um mocinho para passar com a comida? Até podia passar, mas você tinha que levar sua comida. Imagina a loucura que ia ser, que era, né? O palco, elisabetano, que não tinha as cadeiras, né? As pessoas próximo ao palco ficavam em pé, É. né? Então tem várias essas questões assim, essa frontalidade frontalidade ficar de frente para o público é uma coisa do teatro italiano que não necessariamente está em outros. E aí você pega esses homens, essas mulheres, né, porque o teatro não é só feito dos homens, homens e mulheres, esses seres Mulheres. humanos, né, que pensam o teatro e querem e querem efetuar mudanças, né? Falar, olha, é porque é uma arte, né, gente? É uma arte. Então não é só ficar aceitando. Por exemplo, o Brecht, eu gosto muito do Brecht. E fiquei pensando, como é que seria a dança para o Brecht nessa questão aí, com essa relação com o público, de mostrar a situação política da classe social, de uma classe social, ou da relação. Fiquei pensando muito. Aí me veio muita imagem da Pina Bausch, que Uhum. também no alemão, né, na língua alemã, significa teatro-dança. Ela fez o teatro-dança. E aí, as poucas coisas que eu vi dela me deixou assim, cara, ela trabalha muito com couro, né? O couro dela é muito vivo. O couro dela, porque couro, se você tem um couro, pelo menos, aí eu vou pensar só no teatro, vou pensar em dança, porque eu não tenho como falar em dança. Mas é por isso que eu identifico na Pina, assim, uma certa facilidade. Quando você pensa em couro, o coro, ele representa a voz de um grupo, né? E o da Pina, os espetáculos da Pina, ou os espetáculos dos formados pela Pina, colocam essa questão do grupo muito forte, né? E também rompem com a quarta parede, que vai ao encontro com Brecht, né? Que eu fiquei, nossa, e realmente eu não tinha feito essa ligação, não. Eu gosto muito da Pina, mas eu nunca tinha feito essa relação agora dela com Brecht. Eu já tinha Ah, tido assim, eu já tinha tido assim um insight em relação ao coro, que me chama muita atenção, me chama muita atenção como é colocado o coro, e, mas eu nunca tinha sentido dessa forma. E os bailarinos dela, mesmo estando no teatro italiano, estão rompendo com a quarta parede. Ela estão provocando muito o seu público. existe uma maneira da Pina, que ela trabalhava muito com seus bailarinos, eram as relações que eles mesmos traziam para a Sim, criação. Ou seja, numa relação histórica em que ela também começou a romper sobre essa hierarquia em que aquele que estava à frente de uma companhia, de um trabalho de sim, dança, ele
que trazia as suas questões para que fossem apresentadas como espetáculo de dança, mesmo contando uma história de alguém, mesmo Sim. contando qualquer outra coisa que ele traz, que ele vem nessa liderança. Só que aí ela começou a liderar de um outro caminho, ele liderando a partir do que os outros traziam como histórias no próprio corpo, de uma maneira que ela sempre explorava com perguntas. Então, as perguntas, ela sempre era um mote muito forte para suas criações em dança, né, ou teatro em dança, enfim, como movimento. E aí, como que eu percebo o trabalho da Pina? Não sou um grande estudioso da Pina, mas eu tenho algumas experiências e alguns lugares que falava sobre a Pina, tive que pesquisar um pouquinho por conta da faculdade de dança, mas o que eu sinto a partir do nosso papo aqui com a dança com a dança e o teatro é que ela, de fato, ela envolve essa relação da expressão do corpo como um todo de uma maneira assim que quando eu até falei com você, né? Às vezes às vezes tem uma audição, por exemplo, uma audição de dança com uma companhia. E aí a gente percebe algumas pessoas que tem uma característica que alguém fala assim, ah, aquela pessoa é do teatro, aquela pessoa é da dança, aquela pessoa não é do teatro nem da dança, é de um outro lugar, do circo, por exemplo. Porque existem algumas características do corpo do ator. Quando eu falei do rosto para você, é porque o rosto dele tem uma relação mais ativa com as emoções e sensações que o movimento traz, e aí ele ativa aquilo no rosto. E os gestos também, como se fossem também um desdobramento desse rosto expressão. E aí, quando eu vejo, assim, só para a gente lembrar, para não falar aqui uma coisa e achando que eu estou conversando com você e de repente não contextualizando. E aí, quando eu vou para a Pina, eu consigo ver essa relação organizada do rosto, mais expressão, mais esse gesto que acontece de maneira organizada, que a gente acaba ligando o movimento no outro e acaba que eu entendo, percebo como dança, né? Essa gestualização, Uhum, uhum. né, da expressão, da emoção que aquele bailarino quer trazer, aquele bailarino, aquele artista quer trazer, de repente ele liga uma coisa na outra dentro de uma dramaturgia e pam. E aí ele ganha lugares como dança. É assim que eu percebo o trabalho dela que assim era sempre muito grande, muito é, não é bem feita a palavra certa, mas é muito os cenários dela, né? Tinha uma grande produção Sim, que envolvia a gente, né? Nunca assisti pessoalmente, mas assistindo por vídeo, acredito que sim. tem envolvimento também pela essa grandiosidade que aproxima também esse público, né? E, Aqui tem aqui a Tim Borges colocou um comentário. ah, que Interessante legal. essa análise. Não me lembrei da Pina, estava pensando mais na Isadora Duncan. Ah, então, Tim, você podia falar um pouco sobre a sua relação com a Isadora Duncan? Sobre o Ah, que que nós legal. estamos falando? E eu também não sou um grande estudioso da Isadora, você pode trazer para a gente esse pensamento. Acho que vai ser de grande valia. E você ia falar alguma coisa, não ia, Cássia? Eu te cortei, desculpa. Não, não cortou, não. Você me fez pensar numa coisa que tanto Laban, o Laban, eu não sei, eu não vi, eu só vi a metodologia no livro, eu sei que influenciou muita gente. E eu vejo que muitas pessoas que seguem o Laban, também eles têm o hábito, assim, eles têm o hábito de fazer com que o ator, o bailarino, eles se apropriem da sua própria cena. Isso que você falou em relação a ela, eu acho que uma coisa que a gente está falando do teatro e dança agora, as relações que acontecem quando você coloca a pina, faz, tem um diálogo, né? E é meio coletivo.
Eu acho que essa questão do coletivo, do coreógrafo, do diretor, que é uma coisa muito atual, né? Oi, amor. É coletivo, mas uma coisa que a Pina prezava muito era a individualidade de cada bailarino. Isso é muito interessante também você dizer que você percebe essa coletividade no trabalho dela, porém, cada bailarino ali tinha a Sim, sua devida individualidade preservada e é o que dava um mote para cada trabalho dela. Isso é muito interessante você relacionar esse coro, mas essa observação do, do trabalho minucioso que ela tinha com cada bailarino. sim, quando eu coloco isso, e foi Isso é que eu, muito que eu interessante. pesquei de você, foi a questão de, realmente de deixar com que o bailarino, o ator, como ela faz teatro e dança, o ator e o bailarino encontrem-se como autores também, né? No diálogo. E isso é uma coisa que está acontecendo muito em relação à metodologia assim, dos, dos ensaios, dos trabalhos, das obras que estão nascendo há algum tempo, né? Eu não venho com uma coisa na cabeça e faço todas as pessoas que estão ao meu redor, ou como diretor, né, ou como, eu comprei, vamos supor, uma coisa mais capitalista, eu comprei o direito da peça e é assim que eu quero fazer, né? Eu te convidei para fazer esse trabalho. Não, é muito diálogo, né? E aproveitar, assim, você pega o, o Grotowski, o Laban Uhum. e outros é, estudiosos, onde vai trabalhar assim, opa, peraí, o que que você tem, qual é a sua experiência, o que que você, porque é o que que você quer se expressar, né? O que que você quer expressar, o que que você quer jogar. Quando você vê um trabalho onde, tudo bem, eu posso estar com uma obra de arte, mas de repente, uma obra assim, uma obra fechada, estou falando de um personagem, aí eu abro um espaço para falar de alguma coisa que eu quero me expressar, poxa, é esse diálogo, né? Ó, essa obra, esse assunto, esse personagem abriu um rio dentro de mim e eu preciso desaguar aqui que eu encontro esse espaço. Fora os trabalhos mesmo, todo de composição dos atores e creio também muito dos dançarinos, dos bailarinos. Eu acho muito interessante isso que você colocou. Ah, A atualidade abrindo, né? A atualidade que eu digo já algumas décadas, né? Para uhum. que o teatro e a dança fiquem mais vivos, né? Mais vivos e autênticos, né? Eu vou acreditar mais nisso. Ah, tem uma coisa também que é interessante, né, sobre quando um bailarino vai, por exemplo, uma pergunta, né? Quem é daqui que está na live que tem uma experiência com dança, que é a profissão da dança, que faz aula de dança? Porque tem uma coisa que acontece quando a pessoa tem uma dificuldade de poder ganhar potência na cena. O que acontece? Alguém vai dançar e aí tem alguém de fora ali, sei lá, um diretor, um ensaiador, o dono da escola de dança, e aí vê você dançar e ensaiar. Aí a pessoa fala assim, então, você dançou muito bem, mas falta uma relação de uma expressão corporal, falta uma presença cênica. E aí, o que a pessoa sugere? Ou a pessoa que sugeriu fala, ou a pessoa que recebeu a sugestão pensa. Vou buscar o teatro para intensificar essa relação da expressão da minha presença cênica. Você já ouviu isso, Cássia, alguma vez? Sobre E, essas. às vezes, o teatro é colocado assim para resolver problemas de timidez, né?
Às vezes a pessoa tá, já fui procurada por, por pessoas da dança Uhum, que queriam isso. E eu uhum. coloco sempre assim, olha, no teatro, o mais importante, pelo menos com a metodologia que eu, que eu persigo, é o jogo, né? É o jogo. E então, se é essa brincadeira que você quer, você joga no jogo. Se permitir, né? É aí que vai a diferença, eu acho que. Não sei, realmente eu não sei onde vai a diferença, porque quando eu estou na sua aula, me acontecem umas coisas tão. Que a gente começa toda a questão do aquecimento, blá, 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 e do aquecimento você vai nos encaminhando para algumas coisas que de repente vai, pronto, a gente está dançando, né? E é tão É. interessante, porque é como se você nos pegasse completamente desprevenidos. Eu estou fazendo, daqui a pouco eu estou dançando. E como da última vez, que foi até aqui, né, na quarentena, que foi um movimento, a gente, aí você foi me estimulando a perceber esse movimento de um. Ele foi ganhando camadas, né, camadas de. Eu não estava. Cada vez que eu fazia de uma forma diferente. Não era qualidade somente do movimento, mas eu estava inteira ali, né? Minha presença, assim, realmente eu estava sentindo aquele que foi em relação os movimentos realmente do braço e você foi jogando o corpo todo. Eu achei fantástico. E de repente eu estava dançando e dançando com uma intenção. Fui buscando, como acontece no teatro. Às vezes você está fazendo um trabalho, está totalmente pensando inteiro nesse trabalho. De repente aparece uma coisa no seu corpo que parece que abre era aqui, ó. Era nessa parte que, que houve o encontro. Acho E, muito. e sabe por que que eu falei disso? Porque as relações que as pessoas da dança trazem em relação ao teatro, é, muitas coisas acontecem por conta dessa divisão que fazem, né? Como se, bom, se eu estou dançando aqui, de repente eu acrescento a voz, então eu acho que eu estou incrementando uma relação do teatro no meio da dança. E aí começa a repensar, inclusive, nomenclaturas, etiquetas, né? Ou seja, dar nomes para aquilo que antes era dança, eu coloco uma voz, e aí, será que eu já saí do mundo da dança, estou entrando no teatro? Então é uma reflexão que eu queria trazer, que eu não sei responder para você. Não, eu também. Mas eu acho que tudo, por mais que você tenha muito talento, você pega o talento e, ó, ótimo, eu tenho talento, mas tudo te leva a muito trabalho. Porque mesmo se o ator, como é que é? Se ele se ficar com primeira coisa que ele experimentar, ele não vai dar possibilidade para a obra se abrir, né? É um experimento. É um experimento. Tudo, o ensaio é sagrado. É nesse Hum, sentido que o ensaio é sagrado, porque é no ensaio que também vem acredito nisso. coisa. É o processo, né? Esse processo é muito importante para gente. Aliás, eu fico assim, nossa, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito do Brecht, porque ele coloca umas coisas interessantes, e eu fico pensando muito no público. Seria tão interessante se a gente pudesse, fizesse parte da nossa cultura, todos fazerem teatro, todos fazerem dança, porque primeiro que é uma questão assim, é a questão de humanidade, né? Nos tornarmos e nos conhecermos mais como seres humanos. Mas a questão da aprendizagem, o que a gente aprofunda quando a gente está no processo, né? É, é muito é muito libertador, é revigorante. Eu crio uma obra de arte, né? Isso é uma coisa linda.
para um ser humano. Então, quando aparece a voz, tanto para o ator como para o bailarino, pode ser, pode ter dificuldade sim, e essa dificuldade tem que ser encarada com trabalho, com experimentos, né? Porque tem um monte de gente aí, poxa, eu vou dar um grito no teatro, eu preciso conhecer minha caixa de ressonância, minhas cordas vocais, quais são as minhas condições. Se eu fizer uns 5 vezes, claro que a gente está mais nesse tempo de 5 vezes, ai que pena, mas 3 vezes na semana ou 2 vezes, poxa, eu preciso garantir que a obra, pelo menos, fique, ela vai se transformando, porque enquanto ela está ali, ela está ganhando camadas, mas ela não pode, eu não posso chegar sem voz no outro dia. Então tudo leva trabalho. Agora, qual o material que eu tenho para trabalhar? É o meu corpo, é minha voz, né? E o que vai passar por mim? A humanidade toda, né? Então, eu preciso não não ficar com medo de me jogar. Essa questão do movimento para a gente, porque você fala teatro e dança, os dois precisam, os dois trabalham com movimento. Os dois trabalham com movimento. Quando o Peter Brook fala assim, olha, quando começa o teatro, se eu tenho uma pessoa, se tem uma pessoa assistindo outra pessoa, a pessoa que começar a agir mas vai agir como, né? É o ator, mas para ele agir como um ator, ele passa, né? Ele tem uma intenção, uma proposta, né? Porque senão eu estou assistindo a vida toda, o tempo inteiro. Então, eu preciso desse ator vivo, né? Se movimentando na ação, até quando não faz ação. Mas ele está em movimento. Uhum. Tem uma coisa que é sobre essa relação do estado de presença, né, da presença cênica, tanto é uma questão para o ator, tanto para o bailarino, que foi que a gente fez o link, né, Uhum. de uma das convidadas, que foi a Rosalina Onimaro, que fala que o tema foi física quântica, né, o quanto muitas vezes nós buscamos esse estado de presença muito fora, né, muito os experimentos, todas as relações, inclusive de subjetividade, muitas vezes ela mais mascara o nosso interior para se trazer a própria presença cênica, que é o equilíbrio entre o extra-pele, fora-pele, e o intra-pele, que é quando você, por mais que seja um pequeno gesto, por mais que seja uma pequena expressão facial, por mais que seja uma voz pequena no palco, mas se estiver conectado com o seu interior, aquilo ganha uma presença que a gente transforma, traduz como presença cênica. E aí, quando ela traz esses conhecimentos a partir lá do movimento lá anterior, que vem da célula, da nossa criação, aí a gente começa a refletir de onde realmente estamos buscando essa presença cênica. Eu acho que é um bom lugar para pensar nesses dois lugares, né? Tanto do âmbito do teatro como da dança. E aí, Cássia, nós temos 10 segundos para a gente ir para outra live e a gente ter mais 15 minutos para poder oficializar o término dela, tá bom? Tá, João. Ele vai fechar automaticamente.